Fala, fiel! Estamos de volta com mais um vídeo exclusivo de notícias do todo-poderoso Corinthians. Antes, já se inscreva e deixe seu like para ficar por dentro de todas as informações sobre o Timão. Agora, vamos para a notícia. Nos bastidores do futebol mundial, uma notícia começou a ganhar força de maneira quase explosiva e que pode abalar estruturas históricas do esporte brasileiro. Florentino Pérez, presidente do Real Madrid, supostamente estaria interessado em fazer uma oferta bilionária pelo Corinthians. Imaginem só, o gigante espanhol, conhecido por sua capacidade financeira quase ilimitada, voltando seus olhos para o futebol sul-americano, e especificamente para um dos clubes mais tradicionais do Brasil. As especulações começaram a surgir após movimentos estratégicos do Real em outras frentes internacionais, e parecem indicar que a meta não seria apenas um investimento passageiro, mas sim uma tentativa de integração global que poderia transformar o Corinthians em um modelo de clube mundializado. As conversas ainda seriam preliminares, mas fontes próximas ao clube afirmam que o assunto já está sendo levado muito a sério internamente. A ideia, de acordo com rumores, seria criar uma ponte entre Europa e América do Sul, explorando não apenas jogadores, mas também marketing, merchandising e novas receitas comerciais que colocariam o Corinthians em outro patamar. Se isso realmente se concretizar, estaríamos diante de um movimento sem precedentes na história do futebol brasileiro, capaz de mudar completamente o status econômico e esportivo do clube. O impacto de uma possível negociação desse porte vai muito além das cifras astronômicas que circulam na mídia esportiva. Estamos falando de recursos capazes de transformar completamente a estrutura do Corinthians, desde categorias de base até o elenco principal, passando por instalações, centros de treinamento e tecnologia esportiva de ponta. Florentino Pérez, ao longo de sua gestão no Real Madrid, mostrou habilidade não apenas como dirigente, mas como estrategista de mercado, conseguindo movimentações que muitas vezes pareciam impossíveis. No contexto brasileiro, isso poderia significar a chegada de jogadores de renome mundial, investimentos em infraestrutura comparáveis aos melhores clubes europeus e a criação de um modelo de negócios sustentável que poucas equipes no país conseguiram implementar até hoje. A torcida corintiana, mesmo em meio a um misto de entusiasmo e descrença, já começa a imaginar os impactos na vida do clube e o mercado internacional observa com atenção. A possibilidade de o Corinthians se tornar uma vitrine global, atraindo patrocínios de nível internacional e parcerias estratégicas com gigantes do esporte, é um cenário que, embora especulativo, não parece tão distante diante do histórico de Pérez. Além do lado econômico, o fator esportivo é uma das maiores incógnitas nesse rumor que envolve o Corinthians. A gestão de um clube brasileiro por um dirigente europeu de renome mundial traria novas metodologias de treinamento, sistemas de jogo mais avançados e uma mentalidade competitiva global que poderia alterar completamente a forma como o clube se posiciona no futebol nacional. Imagine jovens talentos brasileiros sendo lapidados sob um sistema similar ao do Real Madrid, com oportunidades de exposição internacional muito antes do que normalmente ocorre no país. Por outro lado, existe a preocupação com a identidade do clube, já que mudanças tão profundas podem gerar resistência dentro do próprio elenco e da torcida, que sempre prezou por um estilo único, conectado à história do Corinthians e à paixão dos torcedores. As negociações ainda estariam em fase inicial,
mas fontes indicam que as conversas contemplam não apenas uma compra direta, mas também a criação de uma estrutura de governança compartilhada que permitiria ao clube manter alguma autonomia esportiva, enquanto recebe suporte financeiro e estratégico de um dos gigantes mundiais do futebol. A especulação sobre o interesse de Florentino Pérez também coloca o Corinthians em um patamar global de visibilidade que nenhum outro clube brasileiro alcançou recentemente. O simples rumor já movimentou redes sociais, fóruns especializados e até apostas internacionais. E tudo indica que a atenção da imprensa europeia agora se volta para São Paulo. Caso a negociação avance, estaríamos diante de um fenômeno de integração futebolística entre continentes, algo que poderia abrir portas para futuros acordos envolvendo outros clubes sul-americanos. Analistas apontam que este tipo de movimento não é apenas financeiro, mas também estratégico. Um clube europeu adquirir participação ou influência em um clube brasileiro permite acesso direto a talentos, mercados emergentes e novas receitas comerciais, o que poderia redefinir completamente a lógica de transferências e negociações internacionais. A dimensão desse rumor é tão grande que já começa a gerar debates sobre o futuro do futebol brasileiro, sua independência e a maneira como clubes nacionais lidam com interesses estrangeiros de alto nível. O mercado de transferências também se encontra em alerta, uma vez que a simples possibilidade de Florentino Pérez investir no Corinthians poderia atrair uma série de especulações sobre jogadores que poderiam chegar ou sair do clube. Nomes de destaque no cenário nacional e até alguns talentos emergentes seriam alvos de interesse imediato. E a imprensa esportiva já começou a levantar hipóteses sobre reforços que poderiam transformar a equipe em uma verdadeira potência continental. A ideia de ter um orçamento quase ilimitado, aliado à expertise de um dirigente com histórico de sucesso internacional, é suficiente para mudar a percepção de qualquer atleta, tornando o Corinthians um destino altamente atraente. Além disso, a movimentação também poderia gerar impacto na rivalidade com outros clubes tradicionais, que veriam um gigante brasileiro passar a atuar com estratégias internacionais muito mais agressivas e inovadoras. As discussões sobre salários, premiações e contratos já são especuladas nos bastidores, criando um cenário quase cinematográfico sobre o futuro do clube. Finalmente, o rumor sobre Florentino Pérez e o Corinthians também abre espaço para debates sobre cultura e identidade no futebol. Seria possível manter a essência corintiana enquanto se integra a um modelo europeu de gestão e investimento? Torcedores se dividem entre entusiasmo com a possibilidade de ascensão global e receio de perder a tradição e o jeito único do clube. A especulação, mesmo sem confirmação oficial, já transformou o cotidiano da torcida, que passa a imaginar um futuro com estádios mais modernos, atletas de elite internacional e participação em eventos globais. A narrativa sobre o Corinthians deixar de ser apenas um gigante nacional para se tornar uma referência mundial ainda é um rumor. Mas é forte o suficiente para mexer com o imaginário coletivo e gerar discussões sobre o papel do clube na história do futebol brasileiro e mundial. A cada comentário, análise e especulação, a história desse possível investimento bilionário se desenha como uma trama digna das maiores novelas do esporte. O impacto de uma possível entrada de Florentino Pérez no Corinthians não se limita apenas a jogadores e finanças.
ele atinge diretamente a gestão administrativa do clube, que teria que se adaptar a um modelo de governança internacionalmente competitivo. Rumores indicam que, caso a negociação avance, especialistas europeus poderiam ser contratados para revisar contratos, estrutura de marketing, planejamento estratégico e até a política de formação de atletas. O Corinthians, que historicamente tem uma administração focada em contexto local, teria que se acostumar com processos de alta complexidade, envolvendo métricas globais, investimentos milionários e avaliação constante de performance esportiva e financeira. A torcida, por sua vez, passaria a acompanhar não apenas os jogos, mas também cada movimento fora de campo, acompanhando negociações internacionais, possivelmente influenciando decisões através de sua força social e midiática. Analistas esportivos já começam a levantar hipóteses sobre como o clube poderia se tornar um polo de exportação de talentos, com jovens jogadores recebendo oportunidades de projeção mundial antes mesmo de conquistar o cenário nacional. Algo que até hoje é raro no futebol brasileiro. Se concretizado, o cenário representaria um novo paradigma: clubes nacionais sendo tratados como ativos globais, com um fluxo de capital e expertise que até então era restrito a clubes europeus de ponta. Outro ponto que gera intensa especulação é a relação entre o Corinthians e os grandes clubes do país. Uma oferta bilionária de Florentino Pérez mudaria automaticamente a dinâmica do futebol brasileiro, tornando o Corinthians uma referência econômica e esportiva muito acima da média. Jogadores poderiam ver o clube como uma oportunidade de projeção internacional imediata, atraindo talentos que antes consideravam apenas times europeus ou nacionais com histórico recente de sucesso em campeonatos internacionais. Por outro lado, o mercado interno poderia sofrer alterações drásticas, com clubes rivais precisando repensar sua estratégia de contratação e planejamento financeiro. A repercussão não se limitaria ao Brasil. O mundo do futebol começaria a acompanhar cada movimento do Corinthians como se fosse uma extensão das decisões do Real Madrid. Isso também levantaria debates sobre a competitividade da Liga Nacional, a equidade esportiva e a preservação da cultura do futebol brasileiro, já que a influência europeia poderia criar padrões completamente novos de treinamento, remuneração e projeção de atletas, gerando um choque cultural que impactaria jogadores, comissão técnica e torcedores de maneiras profundas e inesperadas. A questão da identidade do clube também é um dos aspectos mais comentados nos bastidores. Torcedores e especialistas se dividem entre entusiasmo e receio, pois a integração de um modelo europeu no Corinthians poderia alterar tradições históricas do clube. Alguns argumentam que seria uma oportunidade única de elevar o clube ao status de elite mundial, colocando São Paulo e o Brasil no mapa global do futebol de maneira inédita. Outros questionam se o jeito corintiano, com sua história de paixão, resistência e envolvimento popular, poderia sobreviver a uma gestão altamente corporativa e internacionalizada. O equilíbrio entre identidade e modernização seria um desafio constante, e a forma como o clube lidaria com isso poderia determinar não apenas o sucesso financeiro, mas também a aceitação da torcida. Rumores indicam que parte da negociação envolve mecanismos para preservar símbolos, rituais e estruturas representativas, garantindo que o clube mantenha sua essência enquanto se beneficia do investimento bilionário. Mas apenas o tempo diria se essa promessa poderia se transformar em realidade. Antes de prosseguirmos,
Te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. Do ponto de vista esportivo, a chegada de recursos ilimitados e expertise internacional poderia transformar o Corinthians em um verdadeiro laboratório de inovação futebolística. Novas metodologias de treinamento, análises avançadas de desempenho, scouting global e tecnologias de ponta poderiam ser aplicadas, elevando o nível do elenco de maneira consistente. Jogadores experientes e jovens talentos teriam acesso a programas que antes eram exclusivos de clubes europeus, criando uma vantagem competitiva significativa. Além disso, a integração com a estrutura do Real Madrid poderia permitir intercâmbio de atletas, rodadas de observação e treinamentos compartilhados, potencializando ainda mais a evolução do clube. Essa especulação abre espaço para imaginar uma transformação quase total no estilo de jogo do Corinthians, que poderia adotar sistemas táticos sofisticados, preparados para competir não apenas no Brasil, mas em torneios internacionais, atraindo visibilidade global e consolidando a imagem do clube como referência de modernidade e excelência esportiva. O rumor também desperta curiosidade sobre a reação de outros clubes sul-americanos. Se Florentino Pérez realmente investir no Corinthians, é provável que o mercado se reorganize rapidamente, com clubes buscando parcerias internacionais ou investimentos estratégicos para não ficarem para trás. Isso poderia criar uma nova era de globalização do futebol na América do Sul, com negociações bilionárias, fluxos de talentos internacionais e disputas comerciais antes inimagináveis. A competição deixaria de ser apenas dentro das 4 linhas e se estenderia para estratégias de marketing, gestão de academias, direitos de transmissão e presença digital global. O Corinthians, nesse cenário, se tornaria um case de estudo, observando não apenas o impacto esportivo imediato, mas também o efeito sobre todo o ecossistema futebolístico da região, gerando debates sobre o futuro da competitividade, da identidade cultural e da sustentabilidade financeira dos clubes. Finalmente, a especulação sobre Florentino Pérez e o Corinthians coloca todos diante de uma pergunta que transcende o esporte. Até onde o futebol brasileiro está preparado para uma transformação desse porte? Rumores. Números bilionários e estratégias internacionais apontam para uma mudança que poderia redefinir o cenário futebolístico nacional e até global. Enquanto a torcida sonha com reforços, títulos e visibilidade internacional, analistas discutem riscos, impactos culturais e desafios de gestão. A narrativa que envolve o Corinthians nesse contexto é, portanto, muito mais do que uma negociação hipotética. É uma discussão sobre futuro, identidade, globalização e possibilidades ilimitadas. O rumor ainda não se concretizou, mas sua simples existência já provocou debates intensos, reacendeu paixões e colocou o Corinthians no centro do imaginário do futebol mundial, transformando o clube em um símbolo de especulação, ambição e potencial sem precedentes. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!